Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Histórias inspiradoras de carreira e de vida para te levar para um próximo nível de performance. E se eu posso te pedir, dá uma curtida aí, se inscreva no canal, porque é uma moral importante para o canal crescer. Agora eu quero também agradecer aos patrocinadores iFood Benefícios e TotalPass. Vocês me ajudam a fazer esse projeto acontecer e sou muito grato a vocês. Valeu! O convidado de hoje é um convidado que eu conheço pouco ainda, galera. Vou conhecer mais junto com vocês aqui. Mas a marca que ele ajudou a fundar é uma das marcas que eu sou fã. Gosto da cor, gosto do nome e gosto principalmente do produto, da proposta de valor. Eu estou aqui com o Rui Brandão, fundador da Zen Club. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Adriano. É uma honra estar aqui. Poxa. E saber que você é um baita fã. Eu acompanho, né, a marca já há algum tempo e eu sou formado em psicologia. Eu me formei psicólogo em 1980 e poucos, e então a questão da preocupação mental, ela é importante para mim. E uma vez um concorrente seu me procurou em 2018 e falou assim: Adriano, você é a persona perfeita para a minha empresa, porque você, além de executivo, você fala muito de saúde mental e você é psicólogo. Aí eu falei, poxa, e aí eu comecei a prestar mais atenção nesse mercado, nessa indústria, e vocês sempre me chamaram muita atenção nos eventos de RH que eu ia, aí eu via a marca lá, eu ainda não te conhecia, Sim, né? sim. E eu tinha uma percepção muito legal, Que falando legal. bem francamente. Honrado, cara. Honrado. E aí a primeira pergunta é, onde veio esse nome? Cara, a gente começou em 2016. Ninguém dava muita importância ao tema saúde mental. Então eu e o meu sócio, Zé, também é um português, então 2 portugueses aqui em São Paulo, a gente tem uma visão de que a gente tem que destigmatizar e fazer com que a empresa seja um movimento. Então, clube vem daí. Bom, vamos criar uma comunidade que vai ajudar a fazer com que as pessoas se potencializem, tá? E o Zen vem desse lugar de como é que eu posso endereçar não só temas de, você falou, né, performance e de doença. Como é que eu posso criar aqui um nome que vai conseguir englobar, né, esse lugar onde você pode estar na busca de eu estou doente, eu quero voltar à estabilidade, à normalidade, à plenitude, digamos assim, ou, cara, eu estou num momento ótimo, mas eu quero mais. Então o Zen Club vem dessa junção, tá? De Zen com o clube, no momento em que ninguém falava de saúde mental. A cor também, Obrigado. então... E mais do que isso, a vibe, sabe, da equipe de vocês, nos eventos que iam, principalmente no Top of Mind lá, que eu fui 3 anos seguidos, vendo a bagunça lá, muito boa. Aí a vibe da empresa fala um pouco da cultura, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que eu me orgulho, tá, Adriano? Que eu acho que a gente conseguiu colocar assim uma impressão nossa, sabe? Um DNAzinho nosso em fazer com que fosse legal falar do tema. Tipo, a gente conseguiu trazer uma certa pessoalidade, informalidade, sabe? Saiu do medication, saiu do lugar da saúde, doença, para um lugar, cara, de diálogo. Boa. E isso é uma das coisas que eu me orgulho, assim, da empresa. Já voltamos à Zen Club, tá? Você aí que quer conhecer mais sobre a empresa, vai aí nas redes sociais, Zen Club, Rui Brandão também, deve estar no LinkedIn. E aquela moral pra gente, dá aquela curtida, se inscreva no canal. Hoje eu vou pedir aqui algumas vezes para você se inscrever, porque é importante para o nosso canal, para a gente continuar gerando conteúdos para vocês. E fica até o final, tá? Porque no final vai ter aqui um momento bastante desafiador aqui para o Rui, que é o isso ou aquilo. Então, eu já te garanto que vai ser muito legal. Mas, Rui, a gente já volta a falar de Zen Club. Vamos falar também do seu crescimento, né? Você nasceu onde? Como você aí se desenvolveu como um adolescente, os seus sonhos. Fala um pouquinho disso pra gente aqui. Claro. Que a galera adora essas histórias aqui de vida também. Então, eu tenho hoje 35 anos, portanto nasci em 89, em Lisboa. Vivi lá até os meus quase 10 anos, depois me mudei para o Porto, vivi lá até aos 20 anos, depois tive um ano na Áustria, eu me formei em Medicina, então fiz um ano na Áustria, fiz um ano em São Paulo,
tal. Eu terminei o curso de medicina em São Paulo. Legal. E adorei o Brasil, assim, Sim. a bagunça, a oportunidade de crescer. Cara, vocês, o povo brasileiro, assim, o up and down do povo brasileiro. Então não quis voltar e decidi, portanto, começar a minha carreira médica aqui. E aí, você lembra lá atrás, em 2015, quando tinha os médicos cubanos, Dilma, Revalida? Então pronto, eu estava lá no meio, prestando as provas e tudo mais. Eu achava que, portanto, eu tinha 22 anos na altura, e eu achava que o Brasil tinha uns tratados assim de bilateralidade com Portugal e ia ser fácil começar a residência no Brasil. Mas me surpreendi que não. Então eu fiz lá o Revalida e queria ficar no Brasil e começar a residência de cirurgia vascular na altura aqui, e deu ruim. Eu tinha que casar ou ter filho aos 22 anos. Aí eu falei, não, acho que isso é um comprometimento muito, muito grande assim, para uma questão profissional. Então decidi, entrei num... Eu sempre tive você me perguntou assim de ambições e sonhos, assim. Eu sempre gostei muito de saúde, mas nunca me vi muito assim como médico que quero ser o cirurgião fodástico que vai ter um nome marcado como o grande cara do Siri, do Einstein. Não. Eu sempre gostei muito de saúde, mas eu sempre vi que o mercado era meio... Não era muito friendly para o usuário, sabe? Uma coisa que eu não gosto do termo paciente. Quem é que gosta de ser pagante de algo e ser chamado de paciente? Não, é cliente. Né? Paciente é alguém que espera, alguém que é submisso, alguém que não tem opinião, que não tem o que dizer. E então eu sempre achei que a pessoa no ecossistema de saúde era sempre muito desprotagonizada, despriorizada. É sempre o hospital, a seguradora, a farmacêutica, o laboratório, o médico, menos a pessoa. Então, eu sempre tive uma ideia de, eventualmente, ir para negócios em saúde. Tá? Esse é um ponto. O segundo é que, nesse momento assim, de vida, a minha mãe teve uma bipolaridade tardia, com surtos psicóticos, e, enfim, é uma situação que se arrasta até hoje, então, portanto, a minha mãe hoje é bipolar, e teve várias complicações de internação. Isso me fez abrir os olhos, nessa altura de começar a residência, para o tema de saúde mental. E ver, assim, como é que a minha mãe, portanto, é uma profissional bem-sucedida, um agregado familiar unido, um médico, meu irmão é médico, né? Assim, como é que a gente não identificou antes? E teve que chegar num lugar assim de internação compulsória, atrás de internação, sem conseguir ver a luz ao final do túnel. Então, isso tudo fez com que eu depois entrei na residência de cirurgia vascular nos Estados Unidos, tá? Comecei lá em Nova York, mas com todos esses movimentos que eu já tinha vivido dos 22 aos 24 anos, aos 25 anos eu decidi abandonar a carreira médica, assim, e tive ali, pedi assim, uns 3 meses para voltar para o Brasil e testei a hipótese do Zen Club com o Zé. E, cara, a gente viu que pode dar certo. Em 3 meses você não consegue validar muita coisa. Mas 2018. Isso, 2016. 16. 2015 para 16, eu tinha 25 para 26 anos. E aí que começa, então. Então nunca mais voltei para os Estados Unidos, voltei para São Paulo. E, assim, demorou muito mais tempo do que eu imaginei. Portanto, a pandemia nos ajudou, é verdade, assim, fez com que as pessoas vissem o quão importante era, consumir saúde digitalmente, porque a nossa proposta sempre foi, vamos abrir aqui uma plataforma digital, e as pessoas, será que o digital funciona? Eu tenho que conhecer a pessoa no cara a cara. E 2, a pandemia nos ajudou a mostrar às pessoas que saúde mental é de extrema importância. Pô, história bacana, inspiradora, não sabia. Não é linear. Não é linear, mas, Rui, assim, eu vou te afirmar, 90% das pessoas que sentam aí, que eu entrevisto e pergunto as histórias de vida e carreira, as histórias não são lineares. Você aí que está ligado, né, que tem visto aí nossos episódios, você vê, né, ele estudou medicina, mas pivotou por conta aí de algumas provocações, né, principalmente dessa dor aí com a mãe dele, e foi atrás de um sonho, viu uma dor no mercado, sentiu a dor em casa e foi atrás aí, empreendeu, e é um sucesso e será mais ainda, né? Mas eu sou um fanático por futebol, não vou deixar de te fazer essa pergunta. Você gosta de futebol? Tem time lá em Porto? Qual é seu time lá? Porto. O Porto? Não é Sporting? Não, nem fala disso. Hã? Nem fala disso. Mas você foi até os 10 anos em Lisboa?
É Porto? Mas cara, a família sempre foi do Norte, Entendi. então sempre fui do Porto. Fui bullied até aos 10 anos por ser do Porto, Sim, sim. enquanto morava em Lisboa, mas nunca deixei de vestir a camisola Por que eu te branca e azul. Vasco e Porto tem uma amizade boa. Mas por que eu te perguntei isso? Minha primeira viagem internacional foi em 1994. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, duro, e ganhei de presente essa viagem de um grande amigo meu para Lisboa, porque ele é um amigo de infância, o Marco Aurélio. Um abração para você aí, Gajão. E ele era jogador de futebol do Sporting de Lisboa. Ele jogou lá vários anos. Legal. E, então, por isso que eu te perguntei, vai saber se era Sporting ou Lisboa. Mas ou entre o Benfica e o Sporting, o Sporting tá valendo. Sporting é menos mal. É isso aí. Voltando então aí para a tua trajetória, e aí você e o Zé montam a Zen Club. E como é que foi esse início, cara? Porque o início dizem que é bastante desafiador, né? Então, cara, no início a gente queria validar duas coisas, assim, ó, psicólogos, coaches, psicanalistas, eles estão afim de abrir um novo canal, que é o digital, de não só captação de clientes, mas interação e perpetuidade, portanto, de uma nova forma de acompanhamento. E a gente viu que sim, vários psicólogos, sim, topo, vamos embora, porque um dos nossos pilares sempre foi selecionar quem opera com a gente. Porque a gente acredita que no mundo de saúde, né, o cliente tem menos informação, a empresa precisa, né, de garantir um standard de qualidade técnica bom. Né? O segundo foi, será que as pessoas estão dispostas a começar uma relação com o terapeuta virtualmente? Cara, e assim, sabe o que é que me fez não voltar para a medicina? É que 75% das pessoas que nos usavam nunca tinham ido a um consultório presencial. Nossa. Então, esse dado me mostrou o seguinte, cara, eu posso não ter muitas certezas na vida, mas do que eu vivenciei com a minha mãe, do que eu vejo que quando uma pessoa adere a um bom acompanhamento, o impacto que isso tem na vida dela. E vendo esta amostra que quase 80% das pessoas que estão usando a gente nunca foram ao consultório, claramente existe uma necessidade de digitalizar esta experiência. Quem é que, numa cidade como São Paulo, quem é que tem tempo, dinheiro para fazer um acompanhamento semanal presencial, né? Então, cara, esses foram os elementos que nos deram, portanto, força. A gente depois foi escalando em nichos muito específicos. Cara, quem sustentou o crescimento do Zen Club de 2016 a 2019 foram os expatriados brasileiros. Expatriados? Tem 10 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. Essas pessoas moram nos 190 países do mundo. Geralmente têm uma condição financeira melhor do que aqui, porque vão para fora muitas vezes por questões profissionais. Mas, por outro lado, sentem-se socialmente isolados, culturalmente distantes. Então, a propensão dessas pessoas de consumirem algo digital nativo brasileiro é muito alta. Fantástico. Então, cara... Assim, mas isso apareceu para vocês? Vocês pesquisaram isso? Como foi isso? Vocês encontraram esse nicho e... Na altura, tinha muitos grupos de Facebook, você conseguia fazer propaganda geolocalizada, tinha blogs específicos, né, de quem mora, sei lá, no Médio Oriente, brasileiros que moram no Japão. A gente chegou a fazer muitas parcerias com agências de viagem, agências de expatriação. Então, assim, é um misto de você vai à procura e você é achado. Sim. Mas a gente via, assim, pockets muito interessantes, cara. Por exemplo, tripulantes de bordo de Emirates, Qatar e não sei o que a base era lá, de repente você tinha 50, 100 pessoas no Qatar começando. Aí você ia para os Estados Unidos, de repente não sei quantos brasileiros em Boston usando o teu serviço. Você começava a ver assim um hotspot. Cara, e depois a gente foi ampliando isso, cara. A gente trabalhou muito com o público feminino, mães, tanto na altura da gravidez como pós-gravidez, que tem uma locomoção mais desafiadora. E finalmente em 2019 a gente começou a validar a tese de ir para o B2B. Então, Gympass, TotalPass, né, que abriram, portanto, bem esse segmento, né, de além do plano de saúde, o que é que a empresa pode dar de benefício agregado aos seus funcionários, né? Então tinha aí o benefício de saúde física, e a gente acreditava que, vai haver um espaço para o benefício de saúde emocional, né? Já em 2018, a Organização Mundial de Saúde falava, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mercado de trabalho. Então a gente usava um pouco esse elemento. No começo, acho que só agências de publicidade é que nos davam voz, sabe? Agência, porque tem um público mais jovem, mais digital, mais antenado. Então, um dos nossos primeiros clientes foi a Mutato, a Guppy.
a Revelo. Então, era só isso. E aí bateu a pandemia, a gente já tinha um pouco de maturidade trabalhando com empresas. E, cara, de 2020 para cá, mas foram 4 anos, cara. Eu estou segurando aqui a pandemia, antes de entrar na pandemia, que obviamente, né, deve ter sido um enorme salto, mas nesses anos aí, pré-pandemia, qual foi aquele dia que você falou assim, puta, deu certo, acertamos? Cara, eu nunca olhei para trás, mas também acho que nunca tive esse momento. Há umas coisas aqui engraçadas. Eu era chamado ao Conselho Federal de Psicologia todo mês, tá? Todo mês, para ser criticado. Por quê? Porque os psicólogos achavam que a gente estava banalizando o trabalho deles. Essa miopia da Consigo classe... entender. Essa miopia da classe me fazia entender o seguinte, cara, tem aqui alguma coisa. Todos estão usando o Skype, o Viber, ferramentas que a gente já nem sabe, para fazer um acompanhamento, mas eles não estão vendo o valor que é, efetivamente, criar um ecossistema digital. Então isso dava-me força, ir lá, degladiar assim com o conselho, mostrando que a gente estava levando a classe para um lugar que nem eles mesmos enxergavam, isso dava-me energia. Os depoimentos de clientes assim, davam muita energia. E acho que houve um momento onde a gente mudou, ainda no B2C, antes de ir para o B2B, onde a gente deixou de ser só compra avulsa para compra de subscrição. Uhum. Cara, e a gente teve um engajamento ótimo. Então, isso mostrava, sabe? Eram pequenos... Eu acho que a gente tem que estar aberto, tá, aos sinais no meio do ruído. Eu acho que esses sinais davam a energia de continua. Bom, Rui, vamos falar agora de pandemia. Mas antes de falar da pandemia, eu vou pedir uma moral ali para você que está assistindo, está curtindo. Dá o like aí, se inscreva, dá essa moral para o canal, porque tenho certeza que vem aí no final também aquele momento, isso ou aquilo, que eu acho que vai ser bem legal aqui com o Rui. Vamos ver se ele está preparado, hein? Ô Rui, falando de pandemia então, chega aí março de 2020, qual foi o impacto aí para a Zen Club, como vocês lidaram com isso? Cara, então a gente passou 4 anos montando a marca, construindo uma rede de parceiros, de especialistas foda, plataforma tecnológica rodando, e aí chega março, e eu lembro de chamar uma reunião num domingo, cara, eu acho que era fevereiro ainda, ali no finalzinho de fevereiro, quando a gente começou a ficar recluso, ou comecinho de março, já não sei precisar dele. Começo de março. Foi começo, né? Ali 16 de março, 13 de março. E aí falei assim, gente, a gente vai parar de vender conceito e vai começar a entregar em escala. A gente não vai precisar de explicar mais por que saúde mental é importante. E te digo por quê. Vi um investidor nosso chegar assim uma mensagem assim, o Davi Velas quer que o Nubank faça uma parceria com vocês. 2 roxinhos, trabalhando juntos. Eu falei, cara, foi o primeiro convite. Isso foi um investidor? Um investidor nosso fala com o Davi, quer fazer uma parceria no Nubank, etc., para o Nubank oferecer apoio psicológico para todo mundo. Que bater lá no canal de atendimento do Nubank, fazer umas propagandas do Nubank. E você me perguntou, tá, antes da pandemia, houve-se algum sinal? Cara, eu acho que a gente encontrava sinais onde dava. Mas quando a gente começa a ser procurado ali em março, abril, por várias marcas, Cirela, Banco do Brasil, para se associarem a nós, para conseguirem humanizar a sua relação com os seus colaboradores ou com os seus clientes, eu vi, cara, pronto. Assim, o trabalho de evangelização está feito. Agora é a gente entregar em escala com qualidade para todo mundo que usar, voltar. E foi isso que aconteceu. Dito e feito. E aí, como foi lidar? Eu acho que eu te comentei, eu fui executivo e sócio da Neon Pagamentos. Uhum. E eu peguei uma fase que explodiu, né? A entrada de clientes. E a gente não estava preparado para isso. Eu cuidava do RH, cuidava naquela época da experiência do cliente, que a gente chamava lá do time de saque, né? De atendimento, de experiência do cliente. Cara, foi uma das piores fases da minha carreira, porque era contratar muita gente, não dava conta, o tempo de atendimento aumentando, o NPS diminuindo, porque entraram milhões de clientes assim, sem a gente ter conseguido planejar aquilo, né? Então, como foi para vocês lidar com esse crescimento aí, assim, rápido?
Cara, foi exatamente isso. Pensa, a gente tinha empresas batendo na porta, querendo falar com a gente, e a gente não tinha uma estrutura de vendas montada. Era muito mais uma empresa B2C do que B2B. 2, a gente estava habituado a ter, sei lá, 100 profissionais no mês querendo se cadastrar. Era um processo manual do nosso lado. De repente começamos a ter 4.000 profissionais por dia. Imagina. Porque pensa assim, tem 600 mil profissionais no Brasil. Eles do dia para a noite ficaram sem consultório presencial. Cara, eles tiveram que correr. Então, do nada, a gente tinha... A nossa capacidade de videochamada não comportava esse nível de volume. Então, cara, foi isso, assim, a gente se organizou, a gente tinha, na altura, 25 funcionários, rapidamente a gente passou para 120, assim, 6 vezes. Esse ano a gente cresceu 8 vezes em receita, e mudando o business, mudando de um business B2C para um business totalmente B2B. Então, cara, foi um caos. É um caos, bom. É um caos. Mas finalmente a gente parou de vender conceito e entregar com qualidade aquilo que a gente tanto acreditava. Então, cara, a gente aprendeu pra caramba. Eu acho que a primeira coisa foi, cara, vamos corrigir rapidamente aqui a parte dos profissionais, porque a gente vai ter esse mercado todo procurando a gente como parceiro de referência deles, e bora montar aqui uma estrutura, portanto, de vendas e atendimento ao cliente para conseguir capturar, digamos assim, essa necessidade latente das empresas de se aproximarem dos seus colaboradores em casa. Isso a gente estava na boca do gol, cara. A gente sabia que isso ia sabe? Sim. E aconteceu. A gente fechou esse ano, sei lá, com 250 empresas clientes, assim, de 0 para 250. É a intuição que o empreendedor tem que ter, né? Acreditar e ir em frente. Bacana. E você, nesse momento, né, eu não gosto da expressão a dor do crescimento. Eu falo, se está crescendo, não é dor, né? É claro, pô, está crescendo, todo mundo quer crescer, justo. Então é ótimo, né? Justo. Falo, justo. Não acho que é dor do crescimento, mas são esses aprendizados, né? Que eu nessa época, sei lá, eu entrei na Neon com 60 pessoas. Eu saí 2 anos depois com 1.000 e poucas, 1.200 pessoas, né? Assim, ó, pau! Cresceu muito. E aí eu acompanhei esse caso, porque conheço algumas pessoas de RH do Nubank, né? Então, foi bacana esse casamento de vocês. E o que você relata do que as empresas mais viam e continuam vendo na proposta de valor de vocês, na entrega de vocês? Como é que vocês acham que as empresas reconheceram vocês? Eu diria que, portanto, a nossa vida até hoje, então, de 2020 para cá, ela deve ter ela tem 3 fases, tá? Então, no começo era claramente uma jogada de employer branding. Assim, eu quero me demonstrar como uma marca empregadora responsável, que está próxima, portanto, aos meus colaboradores. E na altura, não é, muitas empresas escalaram na pandemia, não é? E havia essa vontade de proporcionar uma boa experiência, digamos assim, tanto de contratação, mas experiência do colaborador, não é? Então, esse foi o primeiro capítulo. O segundo vem de 2022 para cá, que já no pós-pandemia, que o que eu vejo muito latente nas empresas é eu preciso de reforçar as ferramentas que a minha liderança tem para fazer uma boa gestão de pessoas. Então, as pessoas começaram começou a ter o silent quitting, começou a ter aquela questão de a voz do colaborador mais forte, perante, digamos assim, eu vou sair desta empresa porque ela não me representa, porque eu não vejo, não é, eu não me identifico nos valores dela. Então, trazer esse elemento para os colaboradores, mas ao mesmo tempo ajudar na capacitação da liderança para lidar com estas situações, era uma necessidade forte. Tanto é que a gente montou assim, cases de estudos, onde empresas que tinham agentes e maximizavam o engajamento dos colaboradores no Zen Club, a gente tem um estudo retrospectivo, tá? 10.000 pessoas no mundo de tecnologia, quem usava Zen Club mais de 2 vezes no mês por 6 meses, tinha uma retenção 30% superior a quem não usava. Então, esses elementos de retenção, tá? E de 2023 para cá, claramente, assim, o que a gente vê é endemia de doenças mentais, tá, Adriano? O que a gente vê é, cara, o número de atestados aumentando, o número de afastamentos crescendo, o número de pessoas afastadas no INSS voando, e as empresas a querer realmente ter uma estratégia parruda, tanto é que hoje a gente trabalha muito com os times de saúde das empresas, não só o RH, mas o time médico. A gente hoje tem uma estrutura de psicólogo interno, enfermeira, psiquiatra. Então a gente
virou cada vez mais uma empresa assim de saúde, porque temos que ajudar as empresas a mitigar, não é, este fenómeno que está a acontecer, que é um adoecimento generalizado da população. Isso aí. E muito sério, né? Sério? Você tocou num ponto que me chama muita atenção, né? As empresas, elas começaram, e algumas, muito nessa onda do employer brand, né? E eu sei disso porque eu fui de RH há muito tempo, né? E depois não deu mais, né? Para ir por esse caminho, porque a dor, aí sim, é muito presente. Eu sou colunista da revista Exame, e eu, quando comecei minha carreira solo, em abril do ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa, Rui. Depois eu até te envio. Por favor. E eu perguntei a 200 e poucos CHROs, qual é o seu principal pesadelo no momento? E 114 responderam. E o principal fator é falta de líderes preparados, 76,9%. Em segundo lugar, saúde mental. Eu te mando essa pesquisa. 46,9%. E em terceiro lugar, cultura. Mas eu comecei a fazer uma quali do que estava por trás daqueles números. E o casamento ruim, né? Da falta de líderes preparados afetando a saúde mental. Sim. Não só das suas equipes, mas dos próprios gestores. Né? Então, comecei a trabalhar muito nisso. Então, nas minhas palestras aí, o pessoal que contrata a minha palestra, eu tenho, né, uma palestra chamada Líderes Modernos, Problemas Antigos, que eu endereço muito esse ponto. E aí eu tenho falado muito isso. Nem todo gestor está liderando. Sim. E por quê? Porque são habilidades e ele precisa estar bem com ele mesmo. Então eu falo, a primeira função de um gestor é cuidar de si, para ajudar o outro a cuidar dele, né? Então, depois eu te mando essa pesquisa e essa reportagem que a gente fez com a Exame, mas eu queria te ouvir nesse sentido dos gestores, né? Vocês como estão vendo essa questão dos gestores, a falta de líderes nas empresas e o adoecimento das empresas? Eu acho que tem alguns elementos importantes para a gente pontuar aqui, tá? Portanto, primeiro, muitas vezes o líder aprende por intuição e exemplo, e nem sempre a gente tem os melhores exemplos para aprender com. Esse é um ponto. Segundo, nós vivemos, né, a gente está falando aqui, a gente vive na era do conhecimento, na era da abundância, na era da digitalização, na era da adaptabilidade. Então, assim, é preciso reconhecer que hoje o papel do líder ele está mais amplo do que talvez há 20 anos atrás, onde as coisas eram mais standardizadas e a gente tinha mais tempo para se adaptar ao novo. Né? E nisso requer, até há pouco era, eu tenho que definir uma boa estratégia para a minha área, eu tenho que deixar um bom plano tático e eu vou gerenciar isso. Sim. Em tempos onde a gente tem que planejar 5 anos em 6 meses, você conseguir conduzir e liderar o seu time torna-se de muito mais suma importância. Que toda hora você vai ter que estar iterando e ajustando o caminho. Se as pessoas não confiam em você, se você não lidera, você não traz as pessoas para participarem disso com você, você não consegue direcionar e redirecionar o caminho que as pessoas estão a tomar. Então, é preciso efetivamente ir para um lugar onde, e nós vemos, não é, bastantes empresas onde há carreira em Y, no especialista, a gente está tentando mostrar às pessoas que liderar não é para todos. Você não precisa de crescer na carreira e virar líder. Cada vez mais, até com GPTs e AI, há caminhos muito interessantes de especialista. Mas é isso, assim, eu não posso continuar a fazer nos tempos de hoje aquilo que eu fazia há 5 anos, há 10 anos atrás. E essa questão socioemocional, essa capacidade de ter conversas difíceis, essa capacidade de trazer e criar rapport com os seus funcionários. Já não estamos em épocas de comando e controle. É autonomia e responsabilidade. Então, conseguir entender as nuances, não é? de o quanto você tem que se adaptar, o quanto você tem que ser intencional a entender de pessoas, a entender de você para liderar bem, é grotesco. E atenção, tá, Adriano? Eu acho que os líderes vivem tempos de alta pressão. Sem dúvida. Então, assim, eu não acho que é necessariamente só má fé, mas eu acho que há uma atualização aqui do modelo mental de ser gestor, de ser líder,
que temos que agarrar com mais afinco, dado todas as mudanças macro e micro que a gente vive hoje na nossa sociedade. Com certeza. É uma das causas aí que eu peguei para trabalhar, né? No meu coach executivo também, eu ajudo executivos a liderar melhor, né? E as palestras também. Eu tenho viajado o Brasil e tenho sentido muito isso. É um grito, né, das pessoas, assim, precisamos ajudar os nossos gestores serem melhores líderes. Então, é uma bandeira aí que eu tô segurando. Eu acho que existe um elemento, só para contribuir Claro. aqui, que sabe que a gente fala muito cada vez mais da personalização, da individualização. Eu acho que esse elemento é muito importante para o líder entender que, assim, o mesmo formato não funciona para todos. Perfeito. Tá? As pessoas no seu time são diferentes. Existe um momento macro, existe um micro. E é preciso se doar a isso para liderar bem. Tá? Claro. Eu acho que é aqui, nestas nuances, sabe, que entram grandes desafios de hoje. Concordo plenamente com você. E as pessoas são diferentes, inclusive, elas mesmas, durante uma fase, né? Então, elas têm fases que elas estão bem, tem fases que elas não estão bem. Então, muitas vezes a gente não presta atenção nas pessoas, né? Então, adorei aí teu ponto. Viram, galera? Aí, ó. O líder precisa conhecer a sua equipe, né? Precisa perceber a sua equipe. E agora eu lembrei, eu fiz uma definição de líder e muito tempo da minha carreira eu falei que liderança é ser exemplo. Eu falava, para ser líder precisa 3 coisas. 1, exemplo. 2, exemplo. 3, ser exemplo. E aí eu ressignifiquei isso de uns anos para cá. Aí eu falo, liderar não é ser perfeito. Liderar não é só sobre ser exemplo. Liderar é cada vez mais sobre ser humano. Legal. E quando você é humano, está humano na relação, você presta atenção no outro, né? Então eu falo bastante dessas dicas também. Mas eu tô doido para te fazer uma pergunta, cara. Manda. Olhando para aquela câmera ali, você responde. Teve algum dia na sua trajetória que você parou e falou, puta, por que eu não continuei minha carreira de médico? Cara, a resposta breve é não. Não. Eu acho que existem 2 tipos de empreendedor. Existe o missionário e o mercenário. O mercenário é aquele e nenhum é melhor que o outro. É só um quesito, assim. O mercenário é que vê uma oportunidade de negócio e tenta capturá-la. Tá? Com um bom produto, com uma boa distribuição e tenta criar um negócio que, né, vai ter, portanto, algum ganho financeiro. O missionário é aquele que, assim, no meio da sua loucura e da sua ingenuidade e da sua história pessoal, quer realmente mudar a forma como as pessoas encaram um certo tema. E a minha experiência familiar, a minha experiência com a minha mãe me marcou muito ao ponto de nunca olhar para trás e de realmente acreditar que alguma coisa tinha que ser feita. Agora, houve vários momentos onde eu levantei o braço e disse, cara, preciso de ajuda. Houve vários momentos onde terapia, coaching com o meu sócio, para melhorarmos a nossa capacidade de comunicação, coaching a nível de conselho. Então, sim, houve vários momentos onde eu duvidei, digamos assim, da minha capacidade em fazer aquilo que eu acreditava que tinha que ser feito acontecer. Boa. Pessoal, tá curtindo? Dá um like aí também, se inscreva no canal, dê essa moral. Mas eu fiz essa parada aqui porque no meu livro Você em Ação, que esse exemplar aqui é do Rui, eu fiz um estudo com vários personagens reais, né? Roberto Setúbal, Guilherme Benchimol, Luísa Trajano e prefácio do Pedro Bueno, o cara que me demitiu lá atrás. E eu identifiquei algumas coragens que as pessoas que se reinventam precisam ter. E se reinventar não só quando você tem um evento traumático na vida, que aconteceu comigo algumas vezes, que eu precisei me reinventar fortemente, mas a capacidade de se reinventar continuamente, né? Que é importante. Sem dúvida, ressignificar. É isso. E eu acessei algumas coragens. Coragem de olhar para dentro. E uma coragem que eu falo muito também nas minhas palestras, estou citando hoje bastante as minhas palestras. Então é bom. Coragem de pedir ajuda, cara. E você citou isso, né? E eu falo assim, puxa, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, galera. É sinal de sabedoria, né? Porque eu precisei de muita ajuda. Pessoas maravilhosas me ajudaram.
quando eu perdi o emprego, o casamento ao mesmo tempo, em 2017 para 2018, e assim, as pessoas, quando eu levantei a mão, eu recebi ajuda, que foi preponderante para mim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, né? E aí eu pontuei assim, precisa ter coragem para pedir ajuda, né? Como isso é uma característica sua da vida, ou você descobriu e veio usando? Os meus amigos falam, cara, que eu sou o cara que adora ter papos profundos. Mas não é profundo só sobre futebol nem nada, é realmente garantir que a nossa relação, que a nossa que a gente está sendo genuíno uns com os outros, sabe? Que a gente não está vivendo num piloto automático, que a gente não está, portanto, desamparado, que a gente, pô, se nos consideramos amigos, estamos a fazer aquele check and balance pô, tá indo tudo bem, cara, alguma coisa que a gente pode falar e abrir a cabeça. Então eu tenho a tendência de provocar isso e de buscar muita reflexão pessoal, tá? Não só através de terapia ou coaching, mas, cara, lendo, parando. E eu acho isso importante porque é tão bom viver uma vida de acordo com aquilo que você acredita. E, de novo, como você falou, aquilo que você acredita é transitório. Sim. Você pode acreditar hoje, daqui a 3 meses, se você tiver a cabeça aberta e trouxeram evidências novas, aquilo que você acredita é diferente. Mas é tão bom viver de uma forma mais íntegra e presente, sabe? Então esse é um ponto. E um segundo ponto é, eu acho tão bacana criar relações abertas, tipo, vulneráveis, assim, você realmente conheceu uma pessoa. Assim, sabe, mesmo em conversa de bar, assim, Sim. quando você consegue abrir espaço, um espaço seguro, né? Um espaço onde todo mundo vai compartilhar de forma genuína e ter a coragem de expor uma situação, mas todo mundo aprender com aquela situação. E eu vejo, cara, que a questão do tema de saúde mental, doença mental, está vivendo esse shift, onde cada vez mais ser genuíno e humilde e humano, pegando aí uma palavra tua, numa roda de conversa, é muito mais bacana do que ser o fodão, o exemplo, o cara que faz acontecer sempre. Porque ninguém faz acontecer sempre, cara. A gente estava conversando aqui antes do papo, né? E eu falei para ele que eu fui demitido, né? Ao mesmo tempo que meu primeiro casamento acabou. E eu às vezes conto isso em algumas palestras, Rui. E eu não me sinto fraco por isso, eu me sinto assim, humano. E é incrível o quanto que eu recebo feedbacks, às vezes por escrito, e às vezes pessoas que vão ali no final da palestra falar comigo. E uma vez uma situação me marcou muito. Um cara veio falar comigo num grande hotel aqui em São Paulo, eu estava ali esperando o meu carro pós-evento, em que eu falei isso no palco. E ele virou para mim e falou assim, Adriano, eu estou impressionado como você contou para centenas de pessoas que você foi demitido, né, há 6 meses atrás. E eu estou aqui em Outplacement, vim pela empresa que está me ajudando na recolocação, participar do evento. Eu estou há 6 meses também desempregado e só minha esposa sabe. Eu não tive coragem de contar para minha família, para os meus filhos. E ele me deu um abraço, né? Eu ainda brinquei com ele. Vou te dar o telefone da minha terapeuta, porque é ela que me ajudou. Aí eu falar disso hoje como uma pessoa, né? Sem esses traumas, sem medo, sem... Então, acho que essa questão que você falou é muito importante, né? Da gente conversar, né? Da gente dialogar e ser humano. E isso que o mundo está pedindo. E as empresas, creio bastante, estão cada vez mais oferecendo esses espaços, Sem né? dúvida. Mesmo muitos executivas também, que eu atendo, que eu, né, interajo, tenho procurado incentivá-los para isso, né? Você tem visto esse caminho das empresas permitirem mais as pessoas serem mais elas mesmas? Sem dúvida, cara. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo para andar, Sim. mas eu vejo que em pleno 2025 não faltam espaços seguros para se falar e dialogar sobre o tema. Tá? Ainda ontem, por exemplo, estive numa grande empresa, também numa dinâmica, portanto, eram algumas centenas de pessoas, então abrir espaços seguros disso. Eu acho que é preciso as pessoas agirem mais, tá? As pessoas realmente buscarem recursos para...
E é bom ver que as empresas estão cada vez mais oferecendo esses recursos para os seus colaboradores. Mas, por exemplo, o nosso principal desafio enquanto empresa é que os colaboradores engajem, portanto, no cuidado da sua saúde mental. Sim. É engajar os colaboradores a buscarem ajuda de coaching, por exemplo, de psicanálise. Esse é o nosso maior desafio como negócio, mas eu vejo cada vez mais ambientes abrirem-se para isso. Concordo, e vocês têm um papel e têm ajudado muito nisso. Sim. Para a galera aí que não sabe da história, né, eu sei um pouco a história, aí vem a Zen Club e Conexa. Como foi esse momento para vocês, né, tomar a decisão por esse passo aí importante aí na história da empresa e essa fusão, né, com a Conexa? Cara, era 2023 e a gente até então tinha crescido, portanto, primeiro no B2C e depois, portanto, no B2B. E a gente percebeu que para dar o próximo passo a gente tinha que ter aqui uma avenida com os planos de saúde. Afinal de contas, tem 50 milhões de brasileiros com acesso, não é, à saúde via plano de saúde. A gente via que ser um parceiro estratégico dos planos de saúde era relevante para a gente. Um segundo elemento, tá, Adriano, que eu já trouxe, mas eu reforço aqui, nos últimos anos a gente tem tratado cada vez pessoas mais graves. E quando você faz aquele recorte, de uma organização de 1.000 pessoas, quem são as 100 pessoas que estão com um estado de saúde mental mais grave? Geralmente tem outras comorbilidades associadas. Então a pessoa tem uma diabetes, ou a pessoa tem uma obesidade, ou a pessoa tem um problema gástrico, ou a pessoa tem um problema cardíaco, tá? Ou oncológico. Então a gente começou a perceber que temos que entrar mais na saúde mesmo e temos que começar a olhar de forma mais integrativa para a pessoa. Não saúde mental, saúde física, mas como é que a gente olha para o todo, tá? E aí, no caso, portanto, a Conexa estava também olhando como é que eu vou para o mundo corporativo, porque tinha uma ótima relação com planos de saúde, mas queria vir, portanto, também trabalhar mais com empresas e também tinha uma grande presença no mundo de pronto atendimento virtual, especialidades, mas queria reforçar a sua estratégia de saúde mental. Então, assim, foi o casamento perfeito, assim, de duas empresas que têm grandes competências na sua área, vendo que para fazer um negócio crescer ainda mais e fazer algo de muito impacto para a sociedade brasileira, unir esforços seria o melhor caminho. Não é fácil, na prática, mas esta foi a grande tese. Eu acho que você não conhece bem minha carreira como um todo, mas eu fui diretor de recursos humanos do Itaú Unibanco. E eu entrei pelo Itaú 3 meses antes da fusão. Então eu vivi a fusão Itaú Unibanco. Eu sei o desafio enorme que é, mas foi o maior aprendizado da minha carreira, sem dúvida. Né? Foi bem intenso. E aí sua função, né, pós-fusão, tem sido mais uma função comercial, de mercado. Como é que tem sido aí essa vida, né, agora com outros escopos? E quais são os próximos projetos aí para o futuro aí da Zen Club? O que você pode dizer para a gente? Sim, então, hoje eu toco a estratégia de saúde mental do grupo como um todo, tá? Então, acho que tem aqui 3 principais atributos assim da minha atuação hoje, que é continuar a servir cada vez mais clientes, servi-los com qualidade e o que eu gosto mais é inovar. Então, falamos da NR1, né? Falamos, portanto, de como é que... Eu tenho falado muito sobre psiquiatria do trabalho. Assim, hoje, grande parte da minha agenda é sobre como é que a gente agora destigmatiza a psiquiatria para trazer a psiquiatria. Eu costumo falar, cara, quem ainda tem dúvidas sobre o psicólogo no local de trabalho, eu nem vou falar com você, cara. Eu já estou aqui, falando de psiquiatra. Então, inovar, sabe? Inovar, portanto, em tratamentos, inovar, portanto, na estratégia de saúde mental dessas organizações. Tá? Boa, é uma missão importante. E eu acho que a psiquiatria também, né, da mesma forma que teve com psicólogo lá atrás, tem esse estigma, né, E, cara, eu passei uma situação, ainda executivo, da Minerva Foods, que a gente fez uma demissão de um profissional e ele estava com um quadro depressivo forte. E a empresa não sabia, porque ele não comunicou que estava passando um tratamento psiquiátrico. Medo, né? Vergonha. Sim. Então, não é, de novo, né? Não é um problema. Todos nós estamos vulneráveis a passar por isso. Tem pessoas precisando de muita ajuda. Então, falar mais disso é muito importante também, né? E a gente está aqui falando, né, de psiquiatra, né, também no ambiente de trabalho, ajudando os profissionais, porque as doenças estão realmente aumentando. E esse tipo de profissional é fundamental para a gente ajudar as pessoas.
Posso pegar Claro. aqui num elemento? Você está falando, eu estou falando, né? Que já passamos, portanto, desafios, seja pessoais ou no nosso agregado familiar, que nos fizeram ressignificar as coisas. A estatística mostra que, portanto, 1 a cada 5 pessoas, ao longo da sua vida, vai ter efetivamente uma doença mental relevante, tá? Que vai ser acometido a uma doença mental relevante. Há 2 pontos aqui que eu acho relevantes mencionar, que é, é como o luto, gente. É preciso aceitar para andar para a frente. Tá? Então, assim, a partir do momento em que a gente consegue aceitar que temos esta condição hoje, a gente consegue se abrir a um mundo novo onde a gente vai conseguir resolver. O segundo elemento disto é que a gente vai conseguir ter pessoas que têm bastante carinho pela gente, que têm talvez mais informação que a gente, que nos podem ajudar a guiar, né, no próximo passo que a gente pode tomar naquela situação. Então, é um convite, efetivamente, para que comecem a olhar mais para dentro e comecem a aceitar um pouco mais, a normalizar um pouco mais, porque vivemos tempos difíceis, mas tem muita pessoa boa no mundo para nos ajudar. Cara, eu te agradeço demais por esse depoimento. É até emocionante, porque acho que você ajuda muita gente, né, com esse depoimento, com esse testemunho. Porque a gente sabe, né? A gente é, né, um pouco especialista do tema, Sim. né? Mas o que você acabou de dizer aí para eles, fico muito feliz e grato, de coração, tá? Obrigado. E aí, pessoal, vou agora encerrar aqui essa fase antes de entrar no isso ou aquilo. Quem está curtindo aí, dá o like, se inscreve no canal, procura mais informações aí, Rui Brandão no LinkedIn. Você está no Instagram também? Também, mas uso mais o LinkedIn. Mais o LinkedIn e Zen Club aí nas redes sociais, procura aí o trabalho deles. E agora eu vou chamar aquela moral para os nossos apoiadores que fazem esse programa acontecer, o iFood Benefícios e Total Pass. É rapidinho, assista aí com carinho o recado deles e a gente volta com aquele momento que eu te pedi para esperar, o Isso ou Aquilo com Rui Brandão. Vamos nessa! O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood, sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! Bem, galera, voltamos aqui com Isso ou Aquilo, esse momento que você adora. O Rui vai responder aqui as nossas questões com objetividade, mas vamos ver se ele vai travar em alguma, vamos ver se ele vai ter alguma dificuldade, o que é normal entre os nossos entrevistadores. E Rui, tá preparado? Manda bala. Vamos embora? Praia ou campo? Praia. Praia, fácil assim? Dia ou noite? Noite. Noite. Inovação ou melhoria contínua? Melhoria contínua. Eficiência ou excelência? Excelência. Dados ou intuição? Intuição. Presencial ou virtual? Virtual. Criatividade ou disciplina? Criatividade. Correr risco ou jogar seguro? Correr risco. Agilidade ou qualidade? Agilidade. Escalar ou diversificar? Escalar. Inteligência artificial ou emocional? Emocional. Pô,
Ó, galera, a primeira vez que ninguém trava, hein? O cara mandou bem. Valeu. Foi difícil, não, né? Não. É Foi boa, bom, foi boa. legal. Bacana. Depois eu te mando o consolidado Que legal. e a gente chega aí ao fim da gravação desse episódio. Te agradecer bastante pela sua presença, pela sua participação. Boa parte da sua história eu não conhecia, né? Foi um prazer conhecer. Passo a respeitá-lo e admirá-lo ainda mais. Quem sabe a gente possa ter outras conversas por aí, né? Sim. Mas te agradecer bastante e ver se você quer deixar uma mensagem aí final para a galera aí que está te assistindo, fica à vontade aí. Claro. Não, primeiro te agradecer, assim, honrado de ser convidado aqui, referência nesse mundo de RH e pessoas, então, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Também foi bom conhecer um pouquinho melhor a trajetória do Adriano e ver que, pô, não é como você falou, cara, não é sobre exemplo, é sobre ser humano. E incrível a trajetória. E talvez como frase final é só se permita tornar a pessoa que você gostaria de conhecer. Sim, acho que tem muito potencial reprimido, se abrir, portanto, a se conhecer melhor é capturar esse potencial e viver uma vida que você nem imagina. Então, é isso. Muito obrigado, Rui. E obrigado principalmente a você que ficou conosco até o fim do episódio. Foi bastante legal, um papo aí bastante profundo, porque o tema exige isso, né? E você que curtiu, então dá o like aí, se inscreva no canal, compartilha aí para as amigas e para os amigos, dê essa moral pra gente e até o próximo episódio do Gente que Pode. Esse videocast que veio para trazer histórias inspiradoras de carreira e de vida para você crescer ainda mais. Valeu, gratidão aí a você também.